Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Da necessidade de construção de novas utopias. Esse artigo aqui foi produzido pelo Ingovernáveis, página deles aqui no Medium, artigo escrito no dia 26 de novembro de 2018. Então, como eu sempre falo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Após a queda da URSS, União Soviética, a esquerda mundial se viu órfã de pai e mãe. Era o fim de um mundo construído coletivamente, através de sonhos, desejos e lutas utópicas. E um fim muito, muito feio. Nos anos finais da União Soviética, o URSS, nos acostumamos a defendê-la acima de tudo. Nenhuma crítica era possível. Todas as críticas vinham de porcos capitalistas contra-revolucionários norte-americanos. Dessa forma, a esquerda foi abrindo mão da bandeira da liberdade. Não há liberdade para criticar a utopia. O que não se encaixa em sua perfeição deve ser eliminado, como um paletó com mangas curtas que, no ímpeto de resolver o problema, corte-se a mão no lugar de costurar o paletó. Vimos nossos utopistas cometerem crimes bárbaros e nos vimos sem a liberdade de criticá-los, perdendo pouco a pouco outras liberdades. Numa tentativa de se reerguer, a esquerda latino-americana passa a construir sua própria utopia, através da tomada institucional dos aparelhos estatais, a partir do voto. É a chamada Maré Rosa, que toma como uma onda os governos dito progressistas do continente. Essa utopia durou menos tempo. Depois de pouco mais de 15 anos de governos sociais democratas na América Latina, as eleições de Macri na Argentina e Bolsonaro no Brasil enterram essa utopia de vez. Mais um fim de mundo. Assim como na União Soviética, o URSS, nos acostumamos a defender a pátria-mãe acima de qualquer crítica, onde toda crítica era antirrevolucionária, a esquerda latino-americana abraça os governos caídos de Kirchner, Morales, Rousseff, Lula, Maduro, Chaves, acriticamente. As críticas não são cabíveis a eles. Nunca é o momento certo de criticar, porque o inimigo está sempre a uma eleição de distância. O imediatismo da luta eleitoral acaba contaminando a esquerda, nos cegando quanto às muitas falhas desse modelo de poder e nos castrando da capacidade de pensar uma luta a médio ou longo prazo. Nesse modelo, além dos socialistas de diversas correntes, caem também os irmãos das lutas LGBT, étnico-raciais, feministas, contaminados pela lógica eleitoral, focam seus esforços numa representatividade eleitoral falsa, tentando mudar instituições que apenas vão os tolerar, nunca de fato integrar, e, com isso, acabando por as legitimar. Além disso, veem suas lutas instrumentalizadas pelos governos que deveriam os defender. Mesmo com presidentes mulheres, Kirchner e Rousseff, Brasil e Argentina foram incapazes de pautar de maneira séria o direito reprodutivo das mulheres, mesmo se utilizando de bandeiras do arco-íris. Haddad foi incapaz de levar o debate sério sobre dignidade das pessoas LGBT para o segundo turno das eleições do Brasil em 2018. Mesmo sendo indígena, Morales foi incapaz de proteger a Pachamama, entregando-a à exploração de grandes empresas. E mesmo defendendo as lutas antirracistas, nenhum governo citado foi capaz de pautar de maneira séria o fim da guerra de drogas que o genocídio do povo negro e seu encarceramento em massa. E esses problemas não são unicausais. Eles passam pelo abandono histórico da bandeira da liberdade, por parte da esquerda. Sem essa bandeira, a defesa justa de causas LGBT, da legalização das drogas ou do direito ao aborto seguro e legal fica manco. Precisamos voltar a discutir qual é o verdadeiro significado de liberdade e como ele jamais será alcançado dentro de um sistema capitalista.
e isso precisa ser discutido rápido, antes que a direita latino-americana, que se diz liberal na economia e conservadora nos costumes, aprenda a instrumentalizar as pautas LGBT, feministas e raciais, para enganar mais o trabalhador, dando um ar higienizado e colorido à sua exploração, como já fazem em outros lugares do norte global. Elas passam pelo entendimento de que a disputa eleitoral é um tiro no pé. As eleições são responsáveis por essa lógica imediatista de aceitação de esmola, que delega ao povo uma posição secundária. O povo sempre depois, vem sempre depois. Ganhar a eleição é sempre primeiro. Precisamos entender que as eleições são responsáveis pela atomização dos trabalhadores e que ela foi criada para dar uma falsa impressão de algum controle sobre a vida política aos trabalhadores, de forma a impedir que estes se reúnam e se organizem. O trabalhador está convencido de que seu único ato político é votar de 2 em 2 anos, entrando numa lógica de que é incapaz de representar a si mesmo e que é necessário abdicar do próprio poder. A democracia burguesa indireta e representativa nos reduz à impotência e incapacidade de ação coletiva. Precisamos nos concentrar em disputar a narrativa e a consciência política do povo, não apenas em conseguir votos. E, por fim, precisamos parar de aceitar chantagens. A antiga chantagem da União Soviética, o RSS, de que apenas americanos seriam críticos ao sistema, e a nova chantagem da esquerda latino-americana de que não aceitá-los é abraçar o neofascismo, que assombra o continente, quando sabemos que os próprios são responsáveis pela ascensão dessas forças políticas obscuras. A simples defesa da democracia burguesa representativa, sem discutir o que ela implica, é uma roupa que não nos cabe mais. Serve apenas para pacificar o povo, delegando poder a quem sempre o deteve e se contentando com migalhas. Esses modelos insistem numa dicotomia falsa entre líder e massa. As últimas grandes manifestações de massa nas ruas têm mostrado a necessidade de abrir novos horizontes das formas democráticas. Os movimentos sociais e partidos políticos antigos não são capazes de compreender as potencialidades desses movimentos horizontalizados, que não se adequam a uma democracia representativa e personalista. Precisamos o caráter anti-hegemônico desses novos movimentos. Eles colocam em questão a identidade a eles atribuída por um ser exterior, seja uma política colonial, um Estado autoritário ou discriminatório. Essas reivindicações de terra, direitos, participação e reconhecimento questionam a própria estrutura social, com um ideal participativo e inclusivo. Desta forma, é preciso entender as mobilizações sociais como atores de resistência, que buscam superar as diferentes formas de dominação de processos políticos institucionalizados, que, sob influência internacional neocoloniais, aprofunda a desigualdade. É preciso ver a defesa da democracia burguesa pelo que ela é, a substituição de uma aspiração revolucionária para um slogan vazio. Precisamos construir juntos novos horizontes e precisamos que estes estejam em constante reconstrução. Precisamos discutir a contradição entre mobilização e institucionalização, valorização positiva da apatia política, concentração do debate democrático em questões eleitorais, tratamento do pluralismo como forma de incorporação partidária e solução minimalista do problema de participação pela via da escala e complexidade que anos de governos progressistas na América Latina nos trouxeram. Não podemos cair na democracia enquanto prática restrita à legitimação de governos, que causa uma perda da demodiversidade pelo processo eleitoral e a perda da radicalidade que a cooptação de governos de esquerda nos trouxe, apaziguando-nos com migalhas. O conflito é característica definidora da política e seu motriz. Não se pode perder isso de vista. Precisamos entender que as estruturas institucionais da política nunca são neutras. Elas refletem as correlações de força e operam seletivamente, porque a democracia burguesa é uma contradição em si.
considerando que existe povo em oposição ao governo, e democracia seria o governo do povo. Compreender o padrão dominação/exploração/conflito para compreender o caráter burguês dos governos representativos. A verdadeira democracia não pode ser entendida uma forma acabada de governo. Deve ser um projeto de enfrentamento das estruturas de dominação vigentes. Nem pode ser uma aceitação consensual, já que não é retórica que faça o antagonismo entre dominador e dominado seja transposto. Dessa forma, a verdadeira democracia popular não é compatível com representação e eleição. É preciso associar a ideia de democracia verdadeira à ideia de poder popular, contrapondo a perspectiva hegemônica, procedimental, de democracia enquanto legitimação através do voto para a escolha de um representante. Porém, é sempre necessário lembrar que não cabe a nós dar nenhuma resposta pronta ao problema, muito menos um modelo universal a ser seguido. As respostas devem ser construídas de maneira coletiva, observando as especificidades locais. Não nos cabe desenhar grandes modelos para entender o mundo, mas sim entender cada local como único, e suas características como especiais, para então construir nossas utopias coletivamente. Vamos olhar mais para Chiapas e mais para o Kurdistão, não com olhares românticos de que são perfeitos e devemos copiá-los, mas sim para aprender com os companheiros e construir constantemente nossas próprias utopias locais. Vamos parar de esperar por grandes momentos românticos de revolução e começar a escutar as comunidades que nos cercam. Quem sabe assim, conseguimos construir a partir do povo, não para o povo, por Ingovernáveis. Então foi isso. Esse foi o artigo do Ingovernáveis, um artigo um tanto quanto interessante. Como eu sempre digo, espero que todos tenham gostado do artigo e até mais.